Olá, veja hoje no TVL Notícias. Estudantes e professores contra os cortes nos recursos da educação participam de manifestações. Vítima de feminicídio em Blumenau inspira 2 projetos de lei aprovados pela Câmara. ProLer reúne professores, estudantes e profissionais da educação para estudos sobre incentivo à leitura. Hoje é quinta-feira, 16 de maio de 2019. O TVL Notícias está no ar. Agora é lei em Blumenau a isenção do IPTU de pacientes com câncer. A proposta de autoria do vereador Marcos da Rosa foi promulgada nesta semana pelo presidente da Câmara. Pela nova legislação, fica isento do pagamento total do IPTU o contribuinte, cônjuges ou dependentes que comprovadamente seja portador de câncer com renda familiar de até 3 salários mínimos. O benefício vale para um único imóvel e deve ser requerido anualmente até o último dia útil do mês de dezembro. Com a promulgação, a nova lei já está em vigor. Estudantes de Blumenau participam de manifestação nacional em protesto a cortes do governo federal na área da educação. A concentração para a passeata aconteceu no pátio do campus da Universidade Federal, no bairro da Velha. Os manifestantes protestaram contra os cortes na educação. Isso para a gente é grave porque já houve contingenciamento no início do ano de 25%, nós já usamos 4 meses dos recursos. Então, um corte desse nível de 35%, ele praticamente inviabiliza a conclusão do semestre e o início do próximo. Isso traz uma consequência muito grave para a sociedade, para os projetos em andamento, para a formação das pessoas, para a geração dos conhecimentos que a gente produz. E, além disso, a perspectiva, inclusive, de receber novos alunos através do Enem, através do vestibular, a perspectiva da gente ter uma condição de oferecer com qualidade a formação em nível superior que a região tanto precisa. Hoje a gente tem um quantitativo importante de representantes do Estado, mais ou menos 50% dos nossos alunos vêm de outros estados e 50% é do Estado de Santa Catarina, desses 30% é da região que inclui Blumenau, né? Então temos um atendimento importante regional e a gente acredita que se não tiver uma discussão importante junto ao Ministério da Educação para rever esse ato, vai comprometer consideravelmente o futuro da formação desses jovens e o conhecimento que está sendo produzido. Professores, estudantes, trabalhadores da educação participaram das manifestações. A passeata, com alunos carregando um caixão simbólico, faixas e cartazes, seguiu do campus da Federal, pela rua João Pessoa, até a praça da Prefeitura, onde houve também protestos contra o corte na educação. Somos nós, os estudantes, correndo atrás de um direito que é de todos, para que a gente não tenha o nosso orçamento da Universidade Federal de Santa Catarina cortado. Então nós estamos aqui para isso, lutar pelos nossos direitos, para que a gente possa continuar dando para a população um retorno em questão de pesquisa e extensão, já que o governo financia o nosso estudo aqui. O objetivo é a luta pela educação pública, tá? Então o que os estudantes estão querendo aqui é defender a universidade, não só a universidade, mas a educação pública. Esse é o propósito dessa manifestação. O que a gente está vendo, né? O que os estudantes estão vendo é que com esse corte a universidade não funciona. Não um corte simples, algumas partes do governo está tentando mostrar, né? É um corte em que, se for feito, ela não funciona. A universidade não abre, não tem como pagar luz e água, coisas básicas para que ela funcione. Vereadores também acompanharam as manifestações em defesa das universidades federais e os investimentos na educação básica. Adriano Pereira acredita que o movimento vai reverter a decisão do governo. Estão lutando por um direito, né, que está em risco, que é do acesso ao ensino, acesso ao conhecimento, à formação acadêmica, enfim, a tudo isso, com os recentes anúncios do atual governo de corte, né, de um grande corte nos recursos para a educação no nosso país. Isso é grave, até porque a gente sempre tem como entendimento de que
investir em educação é prioridade, mas me parece que o atual governo não está atento a essa situação e tem a educação como um gasto, totalmente errado quando a educação é um investimento. Então, a luta pela educação é uma bandeira de todos nós, né, e nós temos que apoiar e, obviamente, estarmos presentes nessa mobilização. Parabéns aos estudantes aqui da UFSC e de todas as instituições de ensino do nosso país que estão indo para a rua, que estão indo protestar, porque talvez, não tenho dúvida que pode ser através dessa movimentação, né, que essa decisão do atual governo pode ser totalmente revertida. Quem participou das manifestações está confiante no resultado. Em Blumenau, o protesto desta quarta-feira terminou na praça, em frente ao Teatro Carlos Gomes, com a apresentação de trabalhos e propostas acadêmicas. A passeata foi simbólica, né? A gente queria fazer uma coisa bem estruturada, a gente seguiu ela em silêncio, né, na sua maioria, para tentar não agredir nenhuma parte da sociedade, demonstrar que a gente só está ali para demonstrar nossa insatisfação, sem agressão, sem nada. Chuva, no sol, a gente seguiu firme e forte porque a gente queria fazer, né, que é demonstrar nossa insatisfação. A gente teve apoio dos guarda municipal, CETERB, inclusive agradeço a todos eles pela cooperação. O trânsito também foi bem tranquilo, não teve nenhuma confusão em relação a isso, até porque o nosso objetivo não é esse, a gente veio na nossa caminhada em silêncio, como a gente propôs, né? Chegou na prefeitura, a gente se organizou com todo mundo e eu acho que a gente está cumprindo muito bem nosso papel. A partir da próxima segunda-feira, os 7 ambulatórios gerais vão ampliar o horário de vacinação contra a gripe. O atendimento vai ser das 8 da manhã às 8h30 da noite, até o final da campanha de vacinação no dia 31 deste mês. Isso de segunda a sexta-feira. Já no sábado agora, os AGs da Velha e do Garcia vão estar abertos das 8 às 11 da manhã. E no outro sábado, dia 25, todos os 7 ambulatórios gerais vão abrir das 8 da manhã às 4 da tarde para vacinar a população também. Aqui em Blumenau, cerca de 50 mil pessoas que estão nos grupos de risco ainda devem tomar a vacina contra a gripe. E assista a seguir. Vítima de feminicídio em Blumenau inspira 2 projetos de lei aprovados pela Câmara. ProLer reúne professores, estudantes e profissionais da educação para estudos sobre incentivo à leitura. TVL Notícias volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o TVL Notícias. Jovem assassinada aqui em Blumenau vai dar nome à praça no bairro Itopava Central e servir de inspiração para o dia de luta contra o feminicídio aqui na cidade. A Câmara aprovou nessa semana 2 projetos de lei de autoria do vereador Bruno Cunha que fazem alusão à blumenauense Bianca Varros, vítima de feminicídio no ano passado na cidade. Uma das propostas dá nome a essa praça no bairro Itopava Central, próximo à casa da jovem assassinada. Assim que a lei for sancionada, a praça vai se chamar Bia Varros. Já o outro projeto institui o Dia de Luta contra o Feminicídio Bia Varros. A data escolhida é 25 de julho, que foi quando Bianca foi morta pelo namorado com um tiro na cabeça e na frente da própria mãe. Eu fico feliz porque eu sei que a morte dela não foi em vão. Vai servir para salvar outras mulheres. Vai servir para outras mães não sofrerem mais por isso. Elas terem coragem de abrir espaço, cada uma pela outra. Por isso eu fico feliz e agradeço muito ao Bruno, que se não fosse ele, nós nem tínhamos chegado a esse ponto. Ele todo mundo está sendo muito legal, só tenho que agradecer por tudo que eles estão fazendo.
E eu tenho que agradecer, sobretudo, a dona Sônia, os familiares, pela coragem, né, de num momento tão difícil, num momento de dor, mas de entenderem que a luta da vida da Bia é além, né? E eu acho que existe uma questão simbólica muito forte aqui. E esses dois projetos, instituindo uma questão de uma praça próxima à residência dela, um pedido dos familiares e da comunidade, é uma forma de homenageá-la muito próxima onde ela residia e também enquanto artista que ela era, porque a praça tem esse simbolismo, tem o simbolismo da democracia, da pluralidade, da diversidade, e eu acho que a história de vida da Bia está muito ligada nisso. E o outro, que é do dia, né, do homicídio, do feminicídio realizado, fazer dessa data uma data oficialmente do enfrentamento ao feminicídio na nossa cidade. Os dois projetos seguem agora para a sanção do prefeito para virarem leis municipais. Só no ano passado, 1.173 feminicídios foram registrados em todo o Brasil, uma média de mais de 3 por dia. No caso Bianca Varros, em Blumenau, o crime ganhou grande repercussão e comoção das pessoas. O namorado suspeito do crime segue preso e a família aguarda a justiça. A agonia da gente é a espera, né? Porque sabe que lá os dois lados têm advogados, né? O nosso tenta correr contra o tempo, o outro ao contrário. Então vai fazendo de tudo para o povo esquecer. E nós vamos fazendo de tudo para ninguém esquecer. Porque nem tem como esquecer, porque todos os dias acontece. Para quem não lembra, a senhora viu, né, sua filha sendo morta pelo próprio namorado, no seu genro. Na minha frente. Ele matou ela na minha frente. Então é uma coisa que vai morrer e nunca esquece. Além do simbolismo e de uma homenagem justa, é uma forma também de que essa tragédia, desse homicídio, né, desse crime que foi cometido, tenha um lado, se é que pode se falar assim, mas tem um lado positivo no sentido de servir para enfrentar, né, para divertir, para que outras situações não aconteçam. A família teve esse cuidado, essa sensibilidade, entenderam a importância disso, e aqui a gente, enquanto vereador, é nossa responsabilidade acatar esses pedidos, essas demandas da sociedade. Isso aqui está aberto à população e também registrar que todos os colegas vereadores tiveram muita sensibilidade, aprovaram de forma unânime, e eu tenho certeza que o prefeito Mário também terá sancionando esse projeto. Incentivo à leitura é tema de encontro regional aqui em Blumenau. O 24º Encontro Regional do Programa Nacional de Incentivo à Leitura, o ProLer, e o 4º ProLer Team realizam um ciclo de palestras e oficinas até a próxima semana. Com o tema deste ano, Literatura e Narrativas, ainda um desafio. O evento é indicado para professores, estudantes, profissionais da educação, contadores de história e mediadores de leitura. O ProLer, ele é um programa de incentivo à leitura que foi criado lá em 1992 pela Biblioteca Nacional. Ele chegou na cidade de Blumenau, aqui na nossa região, em 2002, e hoje o ProLer regional, ele é composto pelas cidades de Pomerode, Indaial, Brusque e Blumenau. Então essas cidades estão envolvidas com esse comitê, são essas cidades que pensam ações em torno da leitura e da formação leitora. Então o que nós buscamos com esses encontros? Formar novos mediadores de leitura. O ProLer, ele tem a chancela através da Fundação Cultural de Blumenau, ele existe como um programa de fomento à leitura, à literatura, às discussões literárias, e eu digo que hoje ele não é nem mais um movimento de resistência, mas sim um movimento de existência, porque a gente também não tem uma diretriz hoje nacional há algum tempo, diga-se de passagem, sobre o futuro do ProLer. Independente hoje de ele ser um programa do governo federal ou não, o ProLer acontece aqui na nossa região graças à parceria dos municípios e das entidades e instituições que acreditam que o fomento à leitura e à literatura são base de formação cidadã. As palestras acontecem na Universidade Regional de Blumenau, a FURB, e geralmente são antecedidas de apresentações culturais, como a da Banda Municipal. As atividades ocorreram nesta semana e ainda seguem na próxima semana. Na semana que vem, a nossa programação terá continuidade. Na segunda-feira, com a Maria Laura, que vai conversar um pouco com a gente sobre essa questão do que pode, do que não pode, a importância da literatura, a arte literária na formação das crianças. E na terça-feira, com a
professora Sueli Cagnetti, que vai falar um pouco sobre essa história atemporal de Lobato, que esse ano estão fazendo 70 anos da sua morte. Então ela vai trazer um pouco isso à tona. E finalizamos na quarta-feira com o Proler Team itinerante na cidade de Brusque, com espetáculo de contação de histórias com Emiliano de Souza. Em uma de suas palestras, a professora contadora de histórias Felícia Fleck falou da importância da leitura em todas as fases da vida. Eu sempre falo muito nos cursos, nas oficinas, que a gente precisa pensar na nossa própria trajetória como leitor, porque ler não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, é uma tarefa que exige esforço, que exige concentração e que hoje, talvez, justamente por toda essa característica, enfim, da gente estar também muito ansioso e muito disperso, talvez seja um pouco até mais difícil. Então, é importante a gente pensar na nossa trajetória e nas nossas dificuldades também como leitor, para quando a gente vai pensar nessas estratégias de como encantar outras pessoas para a leitura, a gente levar isso em conta. E uma das dicas, eu acho que é a mais preciosa, talvez, é da gente contar e da gente ler e da gente apresentar para o outro aquilo que nos tocou de alguma forma. A BR-470, no trecho de Gaspar, vai ter alterações no trânsito a partir da próxima segunda-feira devido ao lançamento de vigas na obra de duplicação da rodovia. O trabalho vai ser feito no quilômetro 30 e deve durar 8 dias. Vão ser necessárias 30 interdições totais no trânsito de até meia hora cada uma. As interrupções podem acontecer a qualquer momento entre 7 da manhã e 5 da tarde, então a partir de segunda-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a rota alternativa para os motoristas é usar a rodovia estadual Jorge Lacerda por dentro de Gaspar. Lembrando que hoje, à tarde, a partir das 3 horas, a TVL mostra ao vivo a sessão ordinária da Câmara. Antes da sessão, tem as reuniões das comissões e você pode acompanhar tudo também pela internet. Hoje à noite tem ainda as reprises. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse câmarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. O TVL Notícias desta quinta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá!